Todo final de ano, a agenda dos psicólogos que atendem em consultório, né, psicologia clínica, atendimento psicológico, essa agenda despenca, né? Ela vai lá para baixo. Por quê? Porque o ano todo é preparado para que no final as pessoas entrem em férias, normalmente viajem, e que elas se desliguem, se relaxem, se distanciem, né, do campo do trabalho, das obrigações. Então é um momento que as pessoas não estão muito motivadas a falar de dor, né, de conflitos. Mas, se de um lado um grande contingente é tomado por essa lógica do relaxamento e da distância dos problemas, um contingente específico de pessoas permanece marcando horários todo ano, nas vésperas de Natal, vésperas de Ano Novo, nessa circunferência festiva que representa um campo de passagem, né? E porque se para algumas pessoas o ritual do Ano Novo, né, ele significa, está inscrito como o fim de um ano ruim, para outras o término pode significar o começo de um ano bom. Isso depende de como nós entendemos, né, a vida, né, de como nós percebemos e olhamos e de que lado nós estamos quando o Norbert Elias afirma, né, numa brilhante expressão, de que o ser humano é movido pelo medo e pela esperança. O medo e a esperança, então, são duas dimensões da nossa vida, tanto biológica, afetiva como social, né? Porque o medo nos afasta dos riscos, do perigo. E a esperança que nos traz a proximidade com a segurança e o amparo do outro, né? No entanto, quando nós ficamos muito perto de alguém, muito próximos de alguém, né? O que a distância impedia de nós percebermos, né? A proximidade agora ela amplia a lente dos conflitos costumeiros, como a decepção, a raiva, o engano. Faça uma experiência, viaje com quem você não conhece muito bem, fique junto com essa pessoa, no mesmo apartamento. 3 dias é o suficiente para que aquilo que você não via anteriormente passe a ser claro agora. Isso se dá no campo de pessoas que às vezes estão muitos anos juntas. O filósofo Schopenhauer, né, que foi o primeiro filósofo aí que rompeu com a ideia de que o ser humano é guiado pela lógica, pela razão e que a racionalidade, como diziam os iluministas do século XVIII, nos levará à liberdade e à felicidade, o Schopenhauer vai romper com essa ideia de que a razão e a lógica são o caminho da felicidade. Algo que já vem da tradição do século XVII, quando René Descartes dizia penso, logo existo. Aí vem o Jacques Lacan no século XX e diz, mas eu existo onde não penso. Eu faço coisas que estão fora da lógica da razão. Então o Schopenhauer, nessa dinâmica de perto e longe, ele vai nos contar sobre a fábula dos porcos espinhos, que o Freud vai usar depois na obra Psicologia do Amor, e que o Caetano Veloso vai usar, compilando o Freud e o Schopenhauer, quando o Caetano afirma que de perto ninguém é normal. Ou seja, de perto nossas verdades ocultas, elas saltam aos olhos, ofuscam o nosso olhar. A verdade demais é insuportável, como é no mito de Eros e Psique, que não vem ao caso aqui comentar. Mas nessa fábula dos porcos espinhos, o Schopenhauer diz que era uma noite muito fria, e os porcos começaram a se aproximar para se proteger do frio. E na medida que eles se aproximaram, eles perceberam que a proximidade aquecia os seus corpos. Mas, no entanto, quando eles chegaram muito próximos, eles começaram a se espetar, né? E novamente, então, eles se afastam. Mas ao se afastarem, eles percebem que passa a dor e, ao mesmo tempo, a distância produz o quê? A perda de calor. Novamente,
os porcos passam a sentir frio. E aí essa é a dinâmica, como é a dinâmica do amor, né? Nem tão perto, nem tão longe, da amizade, a dinâmica de pais e filhos, a dinâmica da vida que está em conflito constante entre o igual e o diferente, entre o perto e o longe. E é justamente a festa, o ritual do final do ano, que promove um certo deslocamento afetivo, né? Onde as relações rompidas, distanciadas, elas tendem a se reatar, tendem. E aquelas relações íntimas que já estavam por um fio da navalha, elas tendem a se romper, né? E é nessa beleza ou na tristeza desse cruzamento de dois mundos, do perto e do longe, do eu e do outro, que o ritual do Ano Novo nos joga, né? Ele nos convoca para o campo das relações de afeto e desafeto, entre casais, entre irmãos, entre parentes, entre amigos, porque nós somos forçados, essa é a expressão, nós somos forçados por uma ação coletiva dos grupos que nós pertencemos a uma reflexão e exigência de reatar ou romper relacionamentos. No entanto, a tendência é maior em reatar, né? Buscando sempre o amparo do outro. Aliás, é o desamparo que tem produzido as fobias sociais, os ataques de pânico. Esse é um capítulo para um próximo vídeo, aí para comentarmos sobre o desamparo humano e o pânico, que é um dos sintomas da contemporaneidade, né? Mas essa obrigação de reatar, né, ela é muito mais uma força externa, cultural e social, do que o desejo do indivíduo, que se vê, na maioria das vezes, obrigado a aproximar-se, especialmente quando o problema é o tamanho do ego, né? Numa sociedade profundamente narcísica e hedonista, nós estamos colocando sempre cada vez mais o nosso ego, nosso narcisismo na frente de tudo, né? Na frente do outro. O outro está aí para nos servir, né? Está aí para que nos complete ao desejo hedonista insaciável que habita essa sociedade do espelho, né? Da imagem de si mesmo. Mas, finalmente, virando a página, chegamos aí na nossa grande festa do Ano Novo, nessa travessia de dois mundos, entre o medo e a esperança, entre o passado e o futuro, entre a dor e a alegria, né? Nós estamos fazendo uma passagem. E no campo das travessias, o Lévi-Strauss nos ensina nessa relação de encontros e desencontros entre o eu e o outro. Só nos resta seguir, né? Seguir adiante, mesmo que olhando para trás, consolados, né, com a ideia de que o que era próximo, o que era nosso, vai se perdendo, ficando distante, bem longe. Ao mesmo tempo vem o consolo, né, de que aquilo que estava longe, distante, vem à nossa proximidade. E daí os dizeres desejantes: adeus, ano velho, feliz ano novo.